Fala, meu povo, estamos aqui com o nosso primeiríssimo momento de palavra do Morning. Todas as segunda-feiras, a partir das 9 da manhã, a partir de agora, eu, Gabriel, estarei aqui no canal do Morning, então você já ativa o sininho aqui em algum lugar, para você receber notificações sobre o seu e o nosso momento da palavra. Bem, estamos aqui com ela, a espada, a bússola, o mapa e a fonte da alegria também. Todo momento de tristeza passa, mas a alegria, ela sempre permanece pela manhã. Então, sem mais delongas, vamos lá. Abra sua Bíblia aí comigo. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. A Bíblia descreve a partir do versículo 22 a luta de Jacó com um anjo de Deus em Peniel. Eu sempre me perguntei por que Jacó lutou com um anjo. Muitas vezes eu não tinha entendido. Aliás, até pouco tempo eu não tinha entendido. Por que um anjo de Deus lutou com Jacó? Vale a gente lembrar que lá em 2 Crônicas, capítulo 32, a Bíblia descreve que Deus ele enviou um anjo para matar 185 mil homens. E 185 mil homens foram mortos por esse anjo. Então dá para você perceber que o anjo que aqui está lutando com Jacó, ele poderia matar Jacó num piscar de olhos. A gente não está falando de um homem qualquer, a gente não está falando de uma pessoa que é boa de luta, a gente está falando de um anjo de Deus. Só que a Bíblia fala que Jacó, ele prevalece contra o anjo. E é aí que a gente quer entrar. Como Jacó prevaleceu contra o anjo de Deus? Vamos lá. Pega a sua Bíblia junto comigo, eu estou lendo a King James. Se você está lendo outra, pode mudar algumas coisas, mas o Espírito Santo é o mesmo. Versículo 22 diz assim, ó. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só. Anota isso aí. Jacó foi deixado só. Diga aí comigo. Jacó foi deixado só. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse, deixa-me ir, pois o dia já se rompe. E ele disse, eu não te deixarei, a não ser que me abençoes. Ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E disse-lhe, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe tu tem poder com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou lutaste com um anjo de Deus e prevaleceste. Bem, é muito interessante isso porque a Bíblia narra que Jacó, ele sempre foi um homem que correu atrás de bênçãos, né? Na verdade. Jacó sempre correu atrás de bênçãos, só que muitas vezes, desde seu nascimento, ele sempre concorreu com um membro de sua família, que é Esaú. No entanto, quando Jacó ele começa a despontar na sua vida, muitos dos altos da vida de Jacó, poder aquisitivo, a fama dele, foi através de momentos que ele não gostaria de ter praticado. A Bíblia diz para nós que Jacó, juntamente com sua mãe, enganou seu pai. Então, pega isso aí. Jacó, ele tinha certa fama de enganador, porque uma vez enganou seu pai. E a Bíblia fala que Jacó ele vai crescendo, vai passar dos anos, ele sai da área da sua habitação de quando pequeno, ele encontra com Lobão, que era irmão de sua mãe, ele começa a se multiplicar, ele começa a se enriquecer, ele começa a gerar filhos e filhas. Em determinado momento, ele está ali no Val de Jaboque. E a Bíblia fala que Jacó, ele estava, se você se atentar ao texto,
de Gênesis 32 fala pra gente, no capítulo 31, que Jacó, ele tá, de certa forma, brigado com seu tio Labão, e ele tá indo para um novo rumo na sua vida, um novo tempo, né? E isso se dá antes dele encontrar seu irmão Esaú. E Esaú sabia que Jacó tinha enganado seu pai. Esaú sabia o segredo de Jacó. Sabia que o pai dele tinha abençoado Jacó porque Jacó o enganou. Então Jacó, ele está saindo da presença de Labão, saindo da sombra ali do irmão da sua mãe, do cuidado, com as filhas de Labão, com o rebanho, com tudo, abençoado, mas falta alguma coisa. Ele já tinha bens, ele já tinha tudo. Sabe quando falta alguma coisa na sua vida? Não sei como você se encontra aí nesse momento, mas às vezes você tem tudo e não tem nada, então às vezes você não tem nada e percebe que o que você gostaria de ter, ainda assim não é o diferencial que você de fato precisa. Então Jacó, ele tem essa crise. Ele começa a perceber que ele tinha bens, ele tinha tudo, ele estava indo ao encontro de seu irmão Esaú, preocupado com o futuro de sua família, mas precisava de uma mudança, e uma mudança gerada nele, porque no fundo ele lembrava que Esaú sabia que por um tempo ele tinha sido um enganador. Então esse é o contexto que Jacó está passando. E a Bíblia fala para nós, no versículo 22 em diante, que quando ele está passando o Val de Jaboque, ele fica sozinho. Ele manda todo mundo na frente, toda a sua família. E a Bíblia fala pra gente que ele fica sozinho. Eu percebo que, preste atenção, muitos momentos da nossa vida, cara, a gente precisa ficar sozinho. Existem mudanças que elas precisam acontecer, que elas são necessárias, mas para que elas aconteçam, nós precisamos estar sozinhos. E não é se colocar num lugar de solidão e você ficar ali, não é isso. É um momento de solitude que você precisa para mudar algo que com as pessoas perto você não consegue. E foi nesse momento que Jacó teve um encontro com Deus. Eu acredito que sozinho ele começou a pensar, eu não posso encontrar com meu irmão Esaú sem antes mudar. Eu não posso encontrar com Esaú sem antes ele perceber que eu sou um novo homem. Eu não posso encontrar com Esaú para ele pensar que eu vou enganá-lo mais uma vez. E é nesse contexto que Jacó está. E a Bíblia fala que ele está só e Deus envia um anjo. E ele luta com esse anjo. Você percebe, eu não sei o quanto você está disposto a mudar. Eu não sei o quanto você está disposto a ser mudado. Mas a Bíblia fala que Jacó estava tão disposto que ele quis lutar com um anjo, irmão. Eu nunca vi um anjo na vida. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu amo luta. Tenho sonhos de lutar. Mas eu nunca vi um anjo na vida. E eu acho que se eu visse um anjo na vida, eu não ia querer lutar com ele não, cara. Mas Jacó quis. Porque muitas vezes pra gente mudar, a gente precisa fazer o inimaginável. Pra gente mudar, a gente precisa ter coragem de, se for necessário, enfrentar um anjo. E ele estava destinado a mudar. Ele não queria mais ter a vida que ele um dia já teve. Ele não queria que o irmão dele visse os mesmos olhos que o enganaram. Ele queria ser um homem novo. E perceba que Jacó, ele luta com o anjo, a procura de uma resposta que nem ele mesmo sabia. E a Bíblia fala para nós, pega aí no versículo 24. E Jacó foi deixado só. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. 25. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele.
Aí 26 agora. E ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha a dedicação. 27. E ele lhe disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. 28. E disse, teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Ele pede uma bênção. Isso aqui é muito forte. A gente está terminando. Jacó pede uma bênção. E a maior bênção que Deus concede a Jacó é mudar quem Jacó era. Eu não sei se você percebeu isso agora não, mas a maior bênção que você pode ter, que eu posso ter, é mudar quem nós somos. Caraca. Isso é muito profundo, cara. Porque muitas vezes a gente acredita que a bênção ela tá sobre coisas, que a bênção ela tá sobre situações, que a bênção ela tá sobre influências, que a bênção ela tá sobre o dinheiro. Mas a maior bênção que existe é mudar quem nós somos. Pô, se você não fica empolgado com isso, meu amigo, você tá morto por dentro. Porque a maior bênção que existe é você mudar quem você é, cara. E você pode mudar quem você é quando você quiser, irmão. E melhor, não só isso. Você pode mudar quem você é quando você quiser. E você pode ser quem você sempre quis ser, quando você decidir. Porque a maior bênção que existe é você mudar quem você é. E é muito interessante porque a partir dali a Bíblia diz que tem vários contextos, né, na história de Jacó, mas Jacó se chama Israel. E quando Esaú, ele olha para Jacó, Jacó acha que Esaú vai lutar, vai matar sua família. A Bíblia narra que Esaú abraça Jacó. Eu acredito que porque Esaú olhou nos olhos de Jacó e não viu mais Jacó, mas viu Israel. Então, muitas vezes, em momentos difíceis, eles vêm para que a gente mude quem a gente é. Deus, ele tem o seu jeito de mudar quem nós somos. E você precisa ter coragem. Que se for necessário você precisa lutar com o anjo. Mas não se esqueça que a maior bênção que existe não está naquilo que você pode ter, mas está em mudar quem você é. Não tem mais o que dizer. Acabou. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer, não. Eu ia até pegar a Bíblia aqui para folhear, mas isso é muito profundo. Bem, Deus abençoe você. Deus abençoe seu dia. Esse foi o primeiro quadro de muitos. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um momento de palavra do Mora em Mim. E anota aí. A maior bênção que existe não é ter coisas. A maior bênção que existe não é o dinheiro ou a influência. A maior bênção que existe é mudar quem você é. Amém. Deus abençoe.